Eu quero saudar a igreja do Senhor, aleluia, com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui nesta noite para louvar, para glorificar, para adorar, para exaltar, para engrandecer o teu nome, ó Deus. Espírito Santo, venha operar milagre, venha dar um avivamento na tua igreja, venha curar a terra, amém? Eu quero convidar todos os presentes para nós nos colocar em pé e juntos iniciarmos com uma oração, aleluia, agradecendo a nosso Deus por Ele ter usado de um meio para com que nós possamos ter liberdade de culto em toda a nossa nação brasileira, amém? Em toda a nossa nação brasileira nós temos uma liberdade de culto. Vamos orar para Jesus repreender todo o mal, para curar esta terra, aleluia, para fazer um avivamento com que nós possamos juntos louvar, adorar, exaltar o nome precioso de Jesus. Pai querido, aqui eu estou na tua presença, quero te adorar, quero louvar, quero engrandecer, quero exaltar o teu nome. E esta é uma noite que o Senhor nos dá uma oportunidade de cultuarmos, de adorarmos, de engrandecermos o teu nome. Agora venha operar milagre, venha dar graça, venha dar vitória, venha dar alegria, venha fazer uma grande obra, ó Deus, repreendendo este mal sobre a terra. Em teu nome, ó Jesus, nós repreendemos este mal sobre a terra. Cure a tua igreja, faça o milagre, restaura, dai vitória, dai a bênção, em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor, adorando ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz nos
ressuscitou e muito em breve virá nos buscar. Então precisamos estar todos os dias preparados, pois não sabemos se é hoje, se é amanhã a volta do Senhor. Então pediremos agora para que esse nosso Deus continue conosco. Cantaremos agora o hino de número 187. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, eu vou a ti. Sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, mas se descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Em breve eu alçará ladrão de amor. Eu sempre quis lugar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me chamar, nos céus com serafins irei orar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Aleluia, glória a Aleluias, glórias a Deus. Vamos caminhar, continuando, cantando, louvando ao Senhor, com o hino de número 36. Da linda paz estou em
Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, aos internautas que estão nos honrando, cultuando a Deus online. Eu quero que o Senhor possa viver na tua vida. Jesus vive, Ele ressuscitou. Jesus vive, Ele ressuscitou. Quero desejar a todos os irmãos presentes, internautas, uma feliz Páscoa. Que haja um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ouvir a leitura oficial com o pastor Newton, tá? Glória a Deus. Aleluia. Toda a igreja. Glória a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Jó, capítulo 14, verso 7, que é a temática desse ano, a qual o pastor escolheu para nós, que diz assim, a santa e bendita palavra de Deus: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Toda a igreja, vamos lá? Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovarão, e não cessarão os seus renovos. Glória a Deus. Pode orar, pastor? Pode orar. Algum pedido especial de oração? Eu e minha casa. Vamos orar. Também quero pedir oração em favor do pastor Levi, da cidade de Limeira. Ele e a sua esposa está hospitalizado, é o pastor presidente do campo, lá de Limeira. Vamos orar para o servo de Deus. Amém? Oremos. Soberano e eterno Deus que está nos mais altos céus, nós rogamos o teu santo nome, Senhor, em favor dos teus filhos, Senhor, que levantaram as mãos, carente de algo da tua parte. Senhor, pedimos a sua bênção sobre a vida do pastor Levi e sua esposa, que o Senhor possa repreender, Senhor, aquela enfermidade, abençoar o teu servo com saúde, abençoando, Senhor, o nosso povo, a nossa cidade, a nossa terra. Deus de amor, abençoa o nosso pastor presidente, que está na direção desse campo. Deus de amor, nós somos carentes da tua bondade e oramos porque confiamos que o Senhor é bom no céu, na terra, nos mares, e tudo pode fazer por nossas vidas. Abençoa a continuidade deste culto, que o Espírito Santo de Deus possa, Senhor, fazer maravilha nesta noite. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Tome assentos, igreja. Círculo de oração, adore ao Senhor. As irmãs do círculo de oração louvem ao Senhor com 2 louvores. Aleluia, glória a Deus. No monte chamado
sua vida para nos salvar. Seu sangue na cruz verteu. Após ele ter expiado, o seu corpo na cruz foi retirado. E numa sepultura nova, meu mestre foi sepultado. Mas ao terceiro dia, algo tremendo aconteceu. Sim, aconteceu. O túmulo se abriu. O túmulo se abriu. E Jesus, 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 Jesus reviveu. Aleluia! Jesus reviveu. A morte a morte ele venceu. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Pra nossa vitória a morte venceu. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Pra nossa vitória a morte venceu. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Pra nossa vitória a morte venceu. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Pra nossa vitória a morte Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia. Oh, grande é o teu nome. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, onde que a saída, onde chora minha cai. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, és bem-vindo ao Senhor. Aleluia. Por amor Deus enviou ao mundo
conhecer mais em ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Nós vamos contribuir, irmãos. Eu quero ler uma palavra que está em Gênesis, capítulo 28. Capítulo 28. Eu vou ler aqui apenas versículo 20. Capítulo 28, versículo 20. 20, 21 e 22. Capítulo 28 de Gênesis, versículos 20, 21 e 22. Eu vou lendo aqui para ganhar tempo, visto que o tempo é tão precioso. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres,
certamente te darei o dízimo. Meus amados, o contexto dessa palavra se dá bem no momento em que Deus ainda não tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Jacó, significado é suplantador, pois ele, na verdade, enganou seu irmão, pagou um alto preço por isso, queria roubar a primogenitura do irmão, e nesse momento ele está fugindo de casa para que o irmão não venha se vingar dele. Mas no caminho Deus fala com ele. Deus fala com ele em sonho, com Jacó em sonho, e ele entende. E aqui eu vejo um homem de caráter mudado, um homem moldado por Deus, pela sua palavra. Ele teve um particular com Deus. E eu vejo aqui esse homem de caráter moldado, fazendo um propósito com Deus. E Deus usa a minha vida para falar contigo nesta noite sobre propósito, independente de circunstância, porque é bem assim. Esse é o momento de termos o nosso coração quebrantado, porque, meu amado, minha amada, a prova não dura para sempre. E eu e você precisamos estar preparados, porque nós cremos num Deus que prepara a mesa no deserto, num Deus que supre as necessidades em tempos difíceis. Se você colocar a sua fé em ação, se prepara, porque Deus pode, assim como Deus fez com o povo judeu, quando eles estavam com sede, Deus providenciou água no meio do deserto. Deus pode providenciar água no meio do deserto. Se você está vivendo no deserto, creia em Deus, coloca a sua fé em ação, mas, abro parênteses, faça um propósito com Deus e cumpra o seu propósito. O salmista diz no Salmo 112, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ele mesmo responde, pagarei os meus votos agora na presença de todo o seu povo. Quando Deus começar a te abençoar, seja fiel, porque Deus vai abrir as portas, e você vai cantar o hino da vitória, e você vai ser um abençoador. A Bíblia diz que dar é melhor do que receber. Sabe por quê, irmão? Só dá quem tem para dar. Se hoje você não tem, pode glorificar a Deus, porque amanhã você vai ter. E seja fiel no pouco, porque no muito Deus pode te colocar. Amém? Deus aqui, Ele ouviu o propósito desse moço e fez dele, aleluia, uma grande nação. Ele era próspero em todas as suas tomadas de decisão. Deus honrou aqui o propósito desse moço chamado Jacó, não só transformando o seu nome para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece, mas realmente fazendo dele uma grande nação. Amém, queridos? Seja um homem, seja uma mulher de propósito com Deus, e Deus continuamente vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Amém, queridos? Posso orar, pastor? Por gentileza, queridos, nos coloquemos de pé. Nós vamos orar a Deus. E eu quero que, junto comigo nessa oração, você agradeça. Não precisa pedir nada. Só agradeça pela fé o que Deus pode fazer na sua vida. Não somente pelos milagres que Ele fez na vida do seu povo no passado, mas pelo que Ele pode fazer na sua e na minha vida hoje e continuamente vai fazer. Amém, queridos? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e poderoso Mestre, estamos vivendo um tempo, ó Pai querido, em que precisamos, ó Pai maravilhoso, aleluia, que a Tua palavra venha nos estimular. E aqui, Deus, o Teu Espírito Santo tem falado conosco, que Tu és poderoso para fazer muito mais, abundantemente, do que aquilo que nós te pedimos ou imaginamos. Eu quero te pedir um milagre na vida do teu povo. Honra o propósito do teu servo, honra o propósito da tua filha, e abra as janelas dos céus, e derrama das tuas bênçãos, Senhor, e prepara uma porta no deserto, meu Deus, uma mesa no deserto. Papai querido, em nome de Jesus oramos, e convicto da vitória, Deus, já te agradecemos. Amém e amém. Cicatrizes que provam
imaginar que alguém possa vir suportar, sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo, sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me conformo quando penso nisso choro. Ainda estou ali parado, olho para suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Amém. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, eu gostaria de meditar um pouco com a igreja em Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, no capítulo 12. Os versículos 23 em diante. Que diz assim, todos encontraram? Diz assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu
Eu louvo a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de poder mais uma vez estar na sua casa, engrandecendo e bendizendo ao nome dEle. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor por esta oportunidade. Porque, querendo ou não, não sei se acontece isso com os irmãos, mas isso acontece comigo. Não é a mesma coisa você estar aqui e estar na tua casa cultuando. É diferente. E quando você está aqui, não quer dizer que você não sinta a presença de Deus na sua casa, mas quando você vem à casa de Deus, você se sente mais à vontade. Você se sente com mais liberdade para engrandecer, porque às vezes parece que na sua casa você fica um pouquinho, às vezes meio receoso, né? Mas como que eu vou fazer? Como que vamos fazer o culto? Mas na casa de Deus não, é diferente. E Deus é maravilhoso porque Ele nos concedeu esta oportunidade de estar na sua casa, na casa dEle. E isso é maravilhoso. E algo que eu tenho em meu coração, que às vezes eu fico pensando, é que às vezes a gente fala, Deus está na casa. Deus sempre vai estar na casa, porque a casa é dEle. Jesus sempre vai estar na casa, porque Jesus se faz presente, eu te dei em 2 ou 3 reunidos. Então aqui é lugar de nós o quê? Engrandecermos e exaltarmos o nome dEle. Talvez se eu ligar para alguém, né, talvez vou fazer uma visita a um irmão, uma irmã, um familiar, eu vou ligar para ele, vou falar assim, você vai estar em casa hoje? Aí ele vai falar, não, hoje eu só estou a partir das 4, então ele não está em casa. Diferente da casa de Deus, que toda hora que você vier aqui, ele vai estar aqui. Jesus também, Ele vai estar aqui a hora que você se chegar. Talvez você não tenha esta, vamos dizer, essa intimidade, não é intimidade a palavra, talvez você não fique tão à vontade na sua casa, mas quando você chega na casa do Senhor, quando você dobra os seus joelhos, você sente uma calma, você sente um refrigério, você sente uma tranquilidade, você sente que Deus está aqui, Ele traz um bálsamo suave ao seu coração. Por quê? Porque aqui é a habitação do Altíssimo, e está escrito no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o que descansará. E o salmista, ele engrandece o nome do Senhor, dizendo, direi do Senhor o que Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E ele diz assim, e nele confiarei. Por quê? Porque ele sabia que em meio às adversidades da vida, ele poderia confiar num Deus que tudo pode. Por quê? Porque ele estava habitando no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! É diferente estar na casa de Deus. É maravilhoso poder sentir a presença de Deus. E eu estava vindo para cá, estava louvando a Deus, estava meditando. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com essas bandeiras. E eu sentei e fiquei meditando. Senhor, como que poderíamos falar hoje, num culto de Páscoa, mas num culto de missões, o que nós poderíamos falar, o que pensar, em que meditar? E eu fiquei ali meditando em tudo aquilo que estava sendo cantado. E foi cantado, eu quero viver algo novo. E eu creio que o povo de Israel, ele viveu algo novo. É um culto de missões e Deus escolheu um homem, o capacitou e o designou para uma missão. Ele escolheu Moisés. E nós conhecemos um pouco da história que o povo hebreu, o povo de Israel estava se fortalecendo, estava crescendo. E o rei do Egito, ele não gostou nada disso. Ele falou, está na hora de acabar com eles. E quanto mais eles eram atribulados, quanto mais eles eram angustiados, mais eles cresciam. E eu vejo que isso hoje não é diferente. Porque cada dia mais o Evangelho de Cristo está sendo propagado. E aqueles que hão de ser salvos, aleluia, o povo de Deus está crescendo.
Por mais que as angústias, as adversidades, as tribulações venham nos afligir, mas a cada dia mais nós vamos poder perceber que o povo de Deus está se renovando. E Deus escolheu este homem para uma missão. Deus escolheu e falou assim: Moisés, você vai libertar este povo. Esse povo está cativo. E nós conhecemos um pouco da história. É que era para Moisés ter morrido. Porque o rei decretou, falou assim: ó, as parteiras, vocês vão matar todos os meninos que nascerem. Mas só que tinha um pequeno probleminha com as parteiras. É que elas temiam a Deus. Aí, ela, ao invés de matarem os meninos, ela começou a esconder. E numa dessas, Deus já estava lá e olhou assim: não, aquele eu escolhi. Esse eu escolhi para levar o meu povo. Aí nós sabemos da história, Deus é lindo demais, Deus é tremendo, porque Ele cuida, e a própria mãe dele cuidou dele. Que coisa maravilhosa, imagina só, para uma mãe ter que deixar o seu filho, perder o seu filho, às vezes um pouco já distante, você faz uma viagem de 7 dias, ou aqueles que têm os filhos um pouco mais distante, você já fica com saudade. Agora imagina só, deixar o seu filho correr rio abaixo e ficar preocupado: meu Deus, e agora, como será? Aí a menina, a irmãzinha dele vai e fica olhando o rio correndo, e ela olha. Quando vê, cai na casa de Faraó, a filha dele se banhando. Opa, o que tem aqui? Um cesto? Oh, mas o que tem? Um menino. E ela pega aquele menino e começa a cuidar como se fosse seu. Mas só que a menina viu e falou assim: olha, a senhora não precisaria, digamos assim, de uma ama de leite? É como chamam isso? Ama de leite? Não precisa, não? Aí ela, até que é verdade, boa ideia sua. Aí pegou a menina, pegou o menininho. Mas você sabe de alguém? Claro que eu sei. Claro que eu sei. Levou para quem? Para a própria mãe. E aquele menino foi cuidado pela própria mãe. E nós vimos que Deus já estava cuidando de Moisés já desde o seu nascimento, porque Deus o escolhera. E às vezes é assim nas nossas vidas. Deus nos permite às vezes passar por situações adversas, ou às vezes a gente fica um pouco escondido, mas mesmo assim Deus está cuidando de nós. Nós estamos nas nossas casas, nós estávamos sem poder vir ao culto presencial, mas Deus estava olhando para você, Deus estava cuidando de você, Deus cuidou da sua vida. Deus cuidou da minha vida, e Deus pegou aquele menino e falou: não, esse eu vou transformar num homem. Um homem que eu escolhi e separei para livrar o meu povo. Eu vou trabalhar no coração dele, vou fazer com que ele seja estudado, vou fazer com que ele coma do bem e do melhor, porque eu tenho algo para a vida dele. Eu tenho uma missão para a vida dele. E quantos estão no campo missionário? Porque pessoas precisam ser salvas, libertas e transformadas do Egito, do mundo. E nós podemos fazer um paralelo com Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus deu uma missão a Moisés e falou assim: olha, você vai e vai libertar aquele povo. Você vai salvar aquele povo. Aí Moisés: mas eu? Como posso? Eu não sei nem falar. Mas Deus já tinha tudo esquematizado. Deus já tinha tudo planejado. Falou: não, você vai e o teu irmão vai ser como seu porta-voz, Arão. E foram os dois juntos, com uma missão de quê? De livrar o povo. E Moisés chega diante de Faraó, e Faraó não deixa.
o povo ir. Não liberta o povo. E Moisés vai de novo. Eu creio que Moisés deve ter ficado um pouco angustiado, porque ele tinha uma missão dentro de si. Deus havia colocado nele uma responsabilidade de livrar e de salvar aquele povo. E eu vejo que Moisés deve ter ficado um pouquinho aflito e angustiado, porque eu não vou conseguir executar essa missão. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós conhecemos um pouco da história, e nós vamos ver que devido às pragas, às 10 pragas, Faraó não teve mais para onde correr. E falou, não, agora não tem mais como. Mas o que me chama a atenção com o dia de hoje, é porque hoje nós celebramos a Páscoa, e a Páscoa para nós é justamente isso. O que o povo celebrou lá atrás, o quê? O passar por cima. Porque Páscoa é passar por cima. Mas por que passou por cima? Porque Deus falou assim para Moisés, olha, fala para o povo vai matar um cordeiro, e com o sangue vocês vão pintar lá as vergas das portas. Mas quando o anjo da morte vier, aí vai acontecer o quê? A Páscoa vai passar por cima. Ou seja, a morte já não vai mais atingir. Essa família aqui, ao qual o sangue do cordeiro está nas vegas, a morte, o que? Ela simplesmente passou por cima. Aí uma palavra está escrito na Bíblia, então eu vou falar. Paulo escreve dizendo que o viver para mim é Cristo. E o viver é ganho. O morrer é ganho. Mas por quê? Porque Jesus já estava dizendo, olha só, aos discípulos, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Paulo, então, ele sabia que enquanto estivesse nesse mundo, ele iria passar pelas aflições, mas ele sabia que tinha algo vindouro, aleluia, por intermédio desse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, onde lá atrás o cordeiro que foi morto, aleluia, passou o sangue naquelas portas, mas agora não, é Jesus que morreu, o sangue foi derramado, ele ressuscitou, e agora nós podemos, aleluia, cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, aleluia, por quê? Porque esse sangue agora nos traz esta esperança, que eu estou vivo hoje, mas se amanhã eu morrer, eu vou ter a vida eterna, por intermédio daquele que vive e reina para todo sempre. A Páscoa está escrito na Bíblia. Então para nós a morte não é o fim, é o começo. Paulo estava dizendo isto em meio a tantas dificuldades que nós estamos vivendo, em meio a esta pandemia, a esta epidemia. Nós temos uma esperança sim, o que? Ele morreu, mas Ele ressuscitou, aleluia. Quantas vezes nós cantamos esse hino, e talvez hoje nós podemos meditar com maior clareza, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. O quê? Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está vivo, e hoje nós celebramos isto. Deus deu esta missão para Moisés e falou, olha só, você vai lá e você vai salvar este povo.
O pecado entrou no mundo, aleluia, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus falou: Moisés, eu te escolhi, eu te capacitei, você vai livrar o povo de Israel, sim, mas você vai ficar morto. Mas Jesus não, o pecado já não estava mais agradando, os sacrifícios já não estavam mais agradando as narinas do Senhor Deus. Aí Deus fala: não, agora eu tenho que enviar outro cordeiro. Aí o cordeiro, aleluia, que se chama Jesus Cristo, ao qual João fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, faz com que agora nós tenhamos esta certeza de vida eterna. Aí o maior de todos os missionários chega. Jesus nasceu, aleluia, veio aqui, exerceu o seu ministério. Um culto de missões, onde Moisés tinha uma missão de libertar e salvar o povo. Mas agora Jesus não veio, Jesus veio e Deus falou assim: não, agora eu preciso resolver isso de uma vez por todas. Você vai ser o cordeiro agora, mas você não vai ficar morto, você vai ressuscitar. Aleluia! E somos nós, salvos, lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Jesus, ele veio, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e cumpriu essa missão com maestria, porque alcançou a minha vida, alcançou a sua vida. Mas Eliezer, por que tá tanta gente morrendo? Irmãos, vai acontecer, tem que acontecer, mas só que a solução Deus já enviou, Jesus Cristo. Certa vez um amigo me perguntou: mas por que Jesus não voltou ainda? Eu expliquei para ele por que as coisas ruins acontecem. Eu falei: é porque Deus, ele quer que todos cheguem ao arrependimento, como está escrito em 1 Pedro. Aí nós vemos os nossos partindo, e eu falo, e eu converso isso com minha esposa, porque no Salmo está escrito que preciosa é a vista do Senhor a morte do quê? Dos seus justos, dos seus santos. Mas por que nós temos que chegar a este entendimento? Porque tem que se cumprir. É porque, como Paulo está escrevendo, aqui não é o fim, a morte não é o fim, é o começo. É o começo de uma vida eterna. Porque nós já cantamos, porque ele vive. E ele vive, reina no teu coração, aleluia. Ele cumpriu esta missão de salvar. Ele cumpriu esta missão de libertar. E por isso que eu amo a palavra de Deus. Porque Jesus, ele veio e cumpriu esta missão. E ele agiu. Mas por que ele agiu? Porque ele era o verbo. E o verbo é uma palavra que o quê? Que indica ação. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mas o verbo habitou entre nós por intermédio de quem? De Jesus, ao qual foi comissionado por Deus para uma missão de salvar e libertar todos aqueles que se perderam. E nós fomos alcançados por esta graça. Jesus é este verbo que significa ação de salvar. Jesus é esse verbo que significa ação de restaurar. Talvez você esteja precisando de uma restauração. Jesus é este verbo que tem a função de libertar alguém que esteja preso ao mundo das drogas, do alcoolismo. Mas Jesus veio para agir. Jesus veio com esta função de transformar. Jesus veio com esta função de curar. Por quê? Porque ele age. Porque ele é o verbo. E sendo ele o verbo,
Ele habita em nossos corações, aleluia. E Ele continua vivo e se mexendo dentro de nós. Ele é quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, Ele que nos amou de uma forma especial e por isso estamos aqui para glorificar a Ele. Estamos aqui para exaltar e bendizer o nome dEle. Por quê? Porque Ele nos salvou. Moisés, ele tinha a missão dele, mas ele morreu. Jesus veio, cumpriu a missão dele, morreu, mas ressuscitou. E ele vive em nossos corações. E glórias a Deus por isso, porque nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui passa. Tudo isso, uma hora ou outra, vai passar. Mas nós temos que ter o quê? Esta certeza, essa esperança, esta confiança num Deus que enviou Jesus, o seu Filho, com uma missão para salvar toda a humanidade. E que Deus continue a falar nos nossos corações. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí nós vamos ver o Verbo agindo novamente, porque é o Espírito Santo que convence. Então Ele está agindo. Deus está agindo. Que Deus abençoe a cada um de nós com esta certeza, essa esperança de vida eterna, esta alegria. E esta alegria de sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E nesta noite, se há alguém entre nós que ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, talvez você esteja desviado dos caminhos do Senhor, mas hoje ouviu esta palavra, que Jesus, Ele salva, Ele perdoa pecados, Ele liberta e transforma. Aí você vai passar a viver algo novo, porque você vai viver a novidade de vida, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se há alguém aqui em nosso meio, ou até mesmo aí na sua casa, na internet, que está assistindo, você pode falar com Deus. Jesus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados e eu quero receber o seu Filho como meu Salvador. Ele pode te salvar, Ele pode te transformar. Talvez você não esteja aqui, você que está nos ouvindo pela internet, mas eu tenho uma certeza que Jesus está aí. Que Deus assim nos abençoe. Se não há ninguém, que o Espírito Santo de Deus continue a falar aos nossos corações. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.